145 Kiren Saga capítulo 505 não consolidado. Um autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Notas do autor. 504 capítulos se passaram e aqui estão seus lindos bastardos. Saudações a mim, o príncipe Dédrico de romances e ficção cuja esfera é tipos e cliffhangers. O culto dá as boas-vindas aos guerreiros de nível 4 de hoje. Agora fiquem com o capítulo. Ei, você! Você finalmente acordou. Você estava tentando cruzar a fronteira, certo? Caminhou direto para aquela emboscada imperial, assim como nós, e aquele ladrão ali. Agora você deve estar se perguntando, como Ensuete Grenier, no homem mais bonito do mundo, foi arrastado para esta situação ao lado de um Lord Blonde Doom, um jarro Big Bad e um ladrão de cavalos fedorento. Bem, é uma longa história, mas o que é importante nisso é que é uma história que começa com assassinato. Aquele jarro idiota ao meu lado assassinou o rei e agora o império está atrás de sua cabeça, ao lado de qualquer cabeça que aconteceu da mesma maneira que ele. Antes de ser levado para ser decapitado. Paz. Paz. Eu amo um dia que começa com uma boa e velha decapitação às 9 da manhã, mas isso deve ser remarcado. Então vamos começar esta história corretamente. Eu sou João Dari, e eu sou Beak, Bits. Morndas, segunda-feira, 17 de última semeadura, agosto, 4201. Tipali Paz. Foi um dia lindo para os meus padrões. Ninguém me irritou ainda. Fiz uma nova tatuagem. Comi queijo no café da manhã. Você entendeu? Uma manhã perfeita de João Dari. João Dari é mais que um nome. É uma referência e um estilo de vida. A referência é sobre um cara norte de 6'7", ruivo e charmoso, de olhos azuis e tolo. A biografia dos últimos 20 anos da minha vida é bastante detalhada. Meu nome verdadeiro é João Yud, filho de João Had, filho de Vi do clã Firemane de Estmarch, e eu reencarnei da terra onde era fã da franquia Elder Scrolls. O estilo de vida de João Dari é mais uma mistura muito instável entre prazer e diversão, com um pouco de trabalho e muito heroísmo. Além disso, meu segundo nome pode ser Dari, mas não gosto de ser Dared. Os historiadores escreverão sobre isso nas gerações posteriores de qualquer maneira. Agora, onde estávamos? Certo. Como acabei sendo capturado com o Fricksturmcloak e seus capangas? Bem, isso estava de acordo com o meu plano de qualquer maneira. A jornada por Tariel levou 4 meses para chegar a Skirin de Somerset. Resolvi deixar tudo nas mãos do destino e ver onde eu iria parar, e quem poderia imaginar que o tal plano daria certo. Eu estava andando pelo caminho de Palha-Pass para Eugênio e do nada. Alguns soldados apareceram em um estado bastante abatido, liderados por o Fricksturmcloak, que estava gravemente ferido. Alguns segundos depois, eles foram cercados por imperiais comigo na mistura ao lado de outras pessoas infelizes. Os Batlemages imperiais colocaram os Stormcloaks em uma situação difícil e os oficiais imperiais se jogaram em Ulfric antes que ele pudesse pronunciar uma palavra e o amordaçaram. Eu estava prestes a dizer oi para eles, mas um soldado me deu um soco bem na cara. Não resisti muito e fingi ter perdido a consciência. Mais tarde, fui carregado em algum carrinho e, antes que eu percebesse, o carrinho se moveu. Assim que senti o carrinho se mexer e duas vozes começaram a discutir, não adiantava mais fingir e abrir os olhos, que demoraram a se adaptar à claridade da manhã. N. A cena de abertura foi modificada, então espere linhas extras junto com as respostas de John. O mod é chamado de Opening Scene Overall se você estiver interessado. Ei, você! Você finalmente acordou. Aqui vamos nós. Você estava tentando cruzar a fronteira, certo? Caiu direto naquela emboscada imperial, assim como nós, e naquele ladrão ali. A voz falou comigo e então se dirigiu à outra, certamente Ralof. Maldito Stormcloaks. Skirin estava bem até você aparecer. Imperi era bom e preguiçoso. Se eles não estivessem procurando por você, eu poderia ter roubado aquele cavalo e estar a meio caminho de Emerfeu. Outro homem em farrapos disse, isso é Lokir. Enquanto tentava me sentar direito, minha cabeça bateu em algo metálico.
Eu olhei para cima e vi que o carrinho em que eu estava parecia enjaulado. Fácil. Os guardas com certeza trabalharam em você. Ralof disse enquanto sinalizava para eu pegar leve. Eu disse aos soldados imperiais que você não estava conosco, mas eles apenas o agarraram. Fique conosco ou você ficará contra nós, eles disseram. Disse Ralof. Fiz com que a conversa desse errado. Porque há uma gaiola em volta deste carrinho. Não me lembro de nenhuma gaiola. Era um mude. Cala a boca aí atrás. O carroceiro gritou. Pelo menos eu me lembro dessa última parte acontecendo. A situação era um pouco previsível, mas parece que as expectativas diferem da realidade como tudo é. Quero dizer, desde que reencarnei em Riften há 19 anos, as coisas estavam seriamente esmagadoras, sendo um mundo muito diferente do que o jogo costumava ser. Cidades maiores, nada é baseado em mecânica de jogo, até mesmo as moedas não são apenas de ouro. Esta imersão na sua melhor imagem. Agora que os eventos do jogo finalmente começaram, acho que um vagão enjaulado e algumas linhas de diálogo diferentes devem ser a menor das minhas preocupações. Só espero que meu esquadrão tenha feito as coisas conforme planejado. De volta à realidade, parecia que Ralof e Lokir ainda estavam discutindo sobre isso e aquilo. Estávamos sentados assim, Ralof de frente para mim e Lokir de frente para Big Baru Freak. O Freak estava em sua armadura desgastada e espancado em estado lamentável. Ralof era o mesmo. Lokir parecia ter passado por alguns eventos de merda que o deixaram com alguns trapos e eu estava vestindo nada além de roupas comuns que comprei de Bruma em um caminho aqui. Além disso, o Freak e Ralof conhecem minha identidade real, então usei um artefato conhecido como Lust, que tem a capacidade de metamorfose para mudar minha aparência e altura. Agora onde eu estava? Certo, estamos no carrinho. Depois que Lokir e Ralof terminaram de discutir, Lokir se voltou para o Freak. E o que há de errado com ele, hein? Lokir perguntou vendo o Freak muito amordaçado e amarrado demais. Cuidado com a língua. Você está falando com o Freak Stormcloak, o verdadeiro grande rei. Ralof repreendeu. O Freak. O Gelo de Windelm. Você é o líder da rebelião. Mas se eles o capturaram. Ó deuses, para onde eles estão nos levando? Lokir entrou em pânico ao ouvir a identidade de Ulfric. Não sei para onde estamos indo, mas Sovngarde espera. Com remorso, Ralof deu condolências a si mesmo. Sovngarde. Sim. Ele espera com seu hidromel fluindo e banquetes sem fim. Eu disse que algo passou pelo meu coração. Então você pode falar, hein? Certo. Hidromel. Eu posso usar um pouco de hidromel. Ralof me respondeu. Não, isso não pode estar acontecendo. Isso não está acontecendo. Ulfric, seu traidor. Isso é por sua causa. Você é a razão de estarmos aqui. Por outro lado, Lokir estava descarregando sua raiva olhando para o Freak. Então ele se virou para mim. Você aí. Você e eu, não deveríamos estar aqui. São esses Stormcloaks que o Império quer. Somos todos irmãos e irmãs agora, ladrão de cavalos. Ralof suspirou. O que o traz para o domínio frio do Império, afinal? Eu sei que você não é um dos rebeldes. Lokir falou comigo. Apenas voltando para casa, as fronteiras foram fechadas, então encontrei um caminho para mim. Eu respondi. Ei, de onde vocês dois são? Ralof nos perguntou. Por que você se importa? Por que não haverá domínios quando o Império seguir seu caminho? Nenhum Jarls para governá-los, apenas soldados da legião e lei marcial. Todo homem, mulher e criança fazem parte desta rebelião, ladrão de cavalos. Todos devem lutar pela liberdade de os 9 domínios. Ralof expressou suas crenças. Liberdade das 9 fortalezas. Não me lembro do Império varrendo todos os ladrões de Skyrim antes de vocês, bastardos, começarem a massacrar seus soldados. Lokir estava em total desacordo com Ralof. Eu acho que ele acabou de perguntar de onde você é. Afinal, os últimos pensamentos de um Nord não deveriam ser o desentendimento que ele teve com o irmão Nord. Eu disse e me virei para Lokir. Certo, os últimos pensamentos de um Nord devem ser em casa.
Ralof olhou para mim com olhos estranhos como se eu tivesse lido sua mente ou algo assim. Satisfação. Horikstead. Eu sou. Eu sou de Horikstead. Loki disse então nos perguntou, e vocês dois? Riverwood. Ralof disse então se virou para mim. Bem. Eu cresci na floresta de Rift, me apaixonei pela magia de Estmarsh, me encantei com a brisa de Witherun, provei o melhor licor em Afingar, cacei o jogo mais rápido em Falkreath, meu sangue fluiu nas pedras de Tirreash, assombrado pelos fantasmas de Jaelmarsh e perseguido pelos gigantes Ontipali. Mas meu coração pertence ao Interhold. Sim, bendito, parente. Ralof assentiu em aprovação. 2 anos. Estive ausente por 2 anos e não importa quão bonitas fossem as praias tropicais de Somerset, Skirin ainda é Skirin. Winterhold é onde deixei tudo, minha família, meus bens. Reconstruí este porão do zero e apostei contra todas as probabilidades para trazê-lo de volta. Agora que fiz tudo, mal posso esperar para ver minha casa novamente. General Tullius, senhor. O carrasco está esperando. Ótimo. Vamos acabar logo com isso. O que me acordou do meu devaneio foi a voz de um soldado imperial chamando pelo homem que liderava a caravana de prisioneiros, General Tullius. Olhamos para frente para ver a parede de um forte imperial aparecendo com um general imperial parando no portão e virando seu cavalo para enfrentar alguns rostos irritantemente familiares. Olhe para ele, General Tullius, o governador militar. E parece que os Talmor estão com ele. Malditos elfos. Aposto que eles tiveram algo a ver com isso. Disse Ralof. Ele acusou o Talmor de estar cooperando com o Império para capturar o Frick, mas isso está longe da verdade que abordarei mais tarde. Pelo que ouvi, o General Tullius é um homem muito astuto e conseguiu prender o Frick e sua força em Darkwater Crossing e depois os perseguiu até o sul. A força de Ulfric foi reduzida de 1000 homens para quase 20 e o homem estava exausto. Eu posso ver como o general Tullius derrubou Ulfric? Continuei focando no general e na conversa que ele estava tendo com a embaixadora de Talmor, Elaine. Pela autoridade dos Talmor, estou tomando a custódia desses prisioneiros. Em seu cavalo alto, literal e metaforicamente, a embaixadora Elaine falou com o general Tullius. Sinto muito. Isso não é possível. Isso causaria muitos problemas. O general Tullius respondeu calmamente. Você está cometendo um erro terrível. Seu imperador vai saber disso. Pelos termos da Concordata Ouro Branco, eu opero com total autoridade imperial. Elaine se recusou a se render na frente de Tullius, mas o último nem se incomodou com ela. Hugo. Vadia Talmor. De volta à carroça. Ralof xingou enquanto virava o rosto para a cidade. Este é Eugen. Eu costumava ser doce com uma garota daqui. Me pergunto se Vilo ainda está fazendo aquele hidromel com bagas de zimbro misturadas. Engraçado, quando eu era menino, paredes e torres imperiais costumavam me fazer sentir tão seguro. HMPH. Eu obviamente bufei como ele. Eu sei que ele estava zombando de si mesmo. Mas gostei de como essa conversa se transformou em reviravoltas, pois ainda seguiu o roteiro da cena do jogo. Posso ter reencarnado há muito tempo, mas sempre esperei por este dia. Este dia em que tudo toma a forma do destino que conheço. Ainda assim, você acha que não adicionei meus toques a esta realidade? Eu vejo as coisas diferentes, não importa onde eu vá. Parece que tudo está no lugar como eu desejo. Passamos pelos cidadãos que estavam reunidos para observar a situação sobre a legião trazendo tantos prisioneiros Stormcloak. Pude ouvir várias conversas entre aqueles que estão felizes com o fato de os Stormcloaks estarem sendo bloqueados e outros que temem a ira de seus deuses. O transporte de prisioneiros começou a se dispersar assim que chegamos à torre da fortaleza de Eugen. Os soldados da legião começaram a bloquear a multidão e nos cercar. Por que estamos parando? Por que você acha? Fim da linha. Ralof disse, vamos. Não devemos deixar os deuses esperando por nós. Não, espere. Não somos rebeldes. Enfrente sua morte com alguma coragem, ladrão. Você tem que dizer a eles. Nós não estávamos com você. Isso é um erro.
Ralof e Lokir ainda encontraram tempo para discutir, mas logo nos disseram para descer do carrinho. Cala a boca, fora do carrinho agora. Uma oficial imperial mal-humorada fez questão de bater em todos nós com um bastão enquanto descíamos. Então descemos e paramos ao lado de um soldado da Legião Nórdica, o homem chamado Advar. De qualquer forma, aquela cadela vai receber essas mãos quando isso acontecer. Avance em direção ao quarteirão quando chamarmos seu nome. Um de cada vez. Nem pense em correr. Ela pediu que nos alinhássemos na frente do carrinho enquanto Advar começava a chamar nossos nomes. Imperial ama suas malditas listas. Advar olhou para nós com uma expressão pesada e então gritou. Ulfric Stormcloak, Jarl de Undeum. Culpado de regicídio, alta traição e condenado à morte. Bem na minha frente, Ulfric resmungou quando um soldado imperial tentou escoltá-lo. Ele simplesmente caminhou em direção ao quarteirão sozinho. Foi uma honra, Jarl Ulfric, disse Ralof. Próximo na fila. Nome. Advar olhou para Ralof e perguntou pacientemente. Ao ver dois amigos arrancados pela guerra vestindo cores diferentes enquanto um manda outro para o quarteirão, minhas crenças em relação à guerra se aprofundaram muito. Quanto mais eu via, mais eu odiava. Ralof deu um passo à frente falando. Ralof, orgulhoso filho de Skirin. Enquanto Ralof seguiu Ulfric até o quarteirão sem esperar, Advar só podia falar a frase nas costas de seu amigo. Stormcloak. Condenado à morte. O próximo da fila. Nome. O seguinte foi Lokir. Quando ele deu um passo à frente, eu estava um passo em seus calcanhares. Lokir de Horikstead, eu não sou um Stormcloak. Aqui diz que você está. Desculpe. Advar disse não se importando com o ataque de raiva de Lokir. Não, por favor. Tudo o que eu fiz foi roubar um cavalo. Você não vai matar. Lokir estava prestes a começar a correr, mas eu rapidamente o segurei de suas roupas. Você corre, você morre. Ainda podemos sair dessa. Eu sussurrei para ele. O quê? Você está bravo? Ele estava prestes a jogar sua birra em mim, mas eu não estava satisfeito com a desobediência da minha parte. Tudo o que fiz foi dizer a ele que pode viver sem servir de mau exemplo para quem está pensando em concorrer. Já vi esse cara morrer 1.000.000 de vezes. Lokir recuou silenciosamente e notou que as flechas já estavam entalhadas e apontadas para nós. Ele xingou baixinho e caminhou em direção ao quarteirão com o rosto tenso. Como não saímos correndo, os imperiais baixaram as flechas e eu dei um passo à frente. Essa é a minha hora de brilhar. Próximo na fila. Dê um passo à frente. Advar olhou para sua lista de todos os ângulos e parecia não conseguir encontrar um registro meu. Então ele olhou para mim e perguntou, quem é você? Prisioneiro. Eu respondi. Oh. Eu pressionei voltar muito rápido de novo. Deixe-me verificar. Certo, Chorasemenu. O que ele é? Eu levantei um dedo para impedir que Advar e a policial falassem, então apontei para o meu rosto. Vire à esquerda, vire à direita, para cima, para baixo. TCH, bonito demais para ser permitido existir. Ainda assim, eu tinha essa coisa sobre o meu nariz. Vejamos. Um pouco mais fino, reto, e a distância. Perfeita. Sou eu ou toda vez que ajusto o nariz no menu corrida, tenho uma sensação estranha de formigamento no meu próprio nariz. Só eu. Tudo bem. O queixo também é uma dor, mas vamos terminar aqui. Pressione voltar para o nome. HMMM. Pude ver Advar e o oficial imperial se inclinando para ver os movimentos estranhos em meu rosto, mas já estava à frente deles pensando em um nome. Tudo bem, vou usar o nome de sempre. Eu disse e parecia que Advar já havia descartado o que via como alucinações. É João Dari. Eu disse com um largo sorriso. Olhando entre os dois na minha frente, eles de alguma forma passaram de divertidos para muito desinteressados em um ritmo rápido. Outro pretendente? Disse o oficial. Eles com certeza são muitos hoje em dia. Advar fez a mesma cara. O quê? O que está acontecendo aqui? Outra pessoa fingiu. Quer dizer, disse. Caramba. Alguém usou o nome? Perguntei.
Você e quase todos os idiotas ruivos que pegamos. Todos eles acham que podem ir embora assim que anunciarem essa identidade. Disse o oficial. O que? Eles afirmam que são João Dari que está escondido. O verdadeiro João Dari está em Cirodeil, todo mundo sabe disso. Disse Advar. Oh. Ainda assim, enviaremos seu corpo para o Interhold, pois esta é a identidade oficial que você nos daria, certo? Seriamente? Sim. Droga. As pessoas estão roubando minha identidade. Volto para Skirin e a primeira coisa que me acontece é um roubo de identidade em massa. Isso é indescritível. Eu precisava mesmo me tornar o grande campeão da arena e contratar um ator para se passar por mim em público. Fiquei chocado. De qualquer forma, você escolheu um momento ruim para voltar para casa em Skirin, parente. Sinto muito. Pelo menos você vai morrer aqui, em sua terra natal. Advar disse, mas eu não estava ouvindo. Ainda estou chocado, capitão. O que devemos fazer? Ele não está na lista. Esqueça a lista. Vai ao bloco. Por suas ordens, capitão. Siga o capitão, prisioneiro. O Frix Stormcloak. Alguns aqui em Eugen chamam você de herói. Mas um herói não usa um poder como a voz para assassinar seu rei e usurpar seu trono. Quando cheguei na linha da morte, o general Tullius ficou na frente de Ulfric e começou a fazer um discurso heróico de vencedor para perdedor. Ei, o que devemos fazer agora? Eu encontrei Lokir me perguntando por trás. Apenas espere. Eu disse. TSK. Seu maluco, eu nunca deveria ter escutado você e arriscado. Você é bem-vindo para tentar. Você está ciente dos acontecimentos de Skyrim? Porque alguém voltaria a esta terra esquecida por Deus, seu tolo. Loki disse. Você quer ir embora? Por quê? Perguntei. Você está cego? Se a guerra não é suficiente, então o que dizer da fome, morte, corrupção? Loki disse. Oh, parece que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão todos reunidos. Eu zombei, amigo, só vai piorar, acredite em mim. Olhando para o céu, aguçei meus sentidos de modo que posso sentir quase a menor mudança no vento. Você começou esta guerra, mergulhou Skirin no caos, e agora o Império vai acabar com você e restaurar a paz. Oh, como se a ira dos divinos fosse conjurada, os céus tremeram com um rugido estrondoso. Todos se aquietaram para ouvir. Uma fera das montanhas. Um troll. Um urso. Que eco! O povo murmurou. O que é que foi isso? Advar perguntou enquanto observava o céu de onde ele achava que o som vinha. Não é nada. Continue. O general Tullius o dispensou e apressou a execução. Sim, general Tullius. Deles a extrema unção. O oficial imperial recebeu o comando e foi escoltar uma sacerdotisa de Acaia ao local. Enquanto isso, os olhos de João estavam fixos no céu e seu coração estremecia. Ele podia sentir a inquietação ao seu redor. Mais tarde, o oficial e a sacerdotisa de Acaia vieram e tudo começou a acontecer exatamente como ele se lembrava. Dê a eles seus últimos ritos. Ao recomendarmos suas almas etéreus, bênçãos dos 8 divinos sobre vocês, pois vocês são sal e a terra de Nir, nosso amado. Pelo amor de Talos, calhe a boca e vamos acabar logo com isso. Foi quando um soldado Stormcloak não parecia estar gostando de morrer com as orações de um sacerdote imperial e caminhou sozinho até o quarteirão. Como quiser. A sacerdotisa interrompeu a oração e retirou-se imediatamente. Vamos, não tenho a manhã toda. Meus ancestrais estão sorrindo para mim, imperiais. Você pode dizer o mesmo. Stormcloak enfrentou o bloco e mostrou seu desprezo pelos imperiais. O carrasco em um capuz preto e uma armadura de anéis escuros estava ao lado do bloco e o oficial imperial empurrou o soldado Stormcloak para baixo. Ei! Cortar o coração de João quase saltou de seu lugar quando ouviu o som do machado descendo. Estava acontecendo. Tudo está acontecendo. Ele queria que isso acontecesse, mas agora que está acontecendo, ele se sente como o garoto que fez o exame pela primeira vez e quer se afastar para se preparar mais. Mas não havia mais. Está acontecendo, quer ele goste ou não.
Seus batimentos cardíacos começaram a acelerar a partir deste ponto. Lubidub seus bastardos imperiais. Lubidub justiça. Lubidub morte aos Stormcloaks. Lubidub tão destemido na morte quanto foi em vida. Lubidub alguém já foi morto. Você não estava prestes a fazer alguma coisa. Loki importunou Jon, mas este não respondeu. Lubidub a seguir, o nó nos trapos. O oficial chamou Jon. Os batimentos cardíacos de Jon dispararam quando ele estava ciente do que iria acontecer depois desta linha. Aí está de novo. Você ouviu isso? Adivar falou. Aquele rugido mortificante fez com que todos questionassem o que estava acontecendo agora. Parecia mais perto do que antes. Eu disse, próximo prisioneiro. O oficial imperial ignorou o som e exigiu que Jon desse um passo à frente. Jon foi empurrado por trás por um soldado imperial. Então ele deu um passo à frente. Para o quarteirão, prisioneiro. Agradável e fácil. Adivar escoltou Jon direto para o quarteirão, mas os olhos de Jon ainda estavam olhando para uma certa direção sem se importar. Ele foi empurrado para baixo no bloco. A inquietação cresceu ainda mais não apenas no coração de Jon, mas também em sua sombra. Se o carrasco que estava levantando seu machado acima da cabeça de Jon soubesse quantos ataques assassinos irão desfigurar seu corpo se seu machado descer tanto sobre Jon, esse cara morreria de ansiedade. Jon ainda não se importou e continuou assistindo. Blub. Seu coração não disparou mais. Seu suor secou em um instante, seus nervos rígidos relaxaram, seus olhos se arregalaram. Mas, além de tudo isso, sua mente não conseguia ficar quieta enquanto viu o que via, ouvia o que ouvia e testemunhava o que sabia. Arcfinkel Lost Prodá, e os pergaminhos previram, o que no esquecimento é isso. O general Tullius gritou enquanto olhava para cima vendo o céu coberto de preto. Do Viving Kufinkra, de asas negras no frio, sentinelas. O que você vê? Os soldados imperiais reagiram como patos sem cabeça quando não podiam nem acreditar no que estavam vendo no céu. Tolfo dizem mal em quem mês fundem, que quando os irmãos travam uma guerra se desenrolam, está nas nuvens. Os imperiais estavam recuando quando a Black Worm se mostrou e desceu em direção a Eugen. Até o sombrio carrasco caiu de joelhos e olhou para trás. Dragão. Os Stormcloaks reconheceram que tipo de monstruosidade que acabou de descer. Não fique aí parado. Mate aquela coisa. Guardas, levem as pessoas da cidade para um lugar seguro. Gritou General Tullius. Alduin, Findujum, Alduin, Bunny of Kings, Alduin, o próprio devorador de mundos. Emergiu para o mundo no Sudskirin neste mesmo dia para trazer desgraça e terror sobre Eugen. Ele desceu sobre a poderosa torre com seu tamanho titânico que fazia tudo parecer insignificante, que fazia o Nirn tremer e as montanhas se despedaçarem. Strambamafio. O dragão gritou no Dovazul liberando um terrível tum. Esqueça os gritos de guerra de Ulfric Stormcloak e os 4 desastres de Jondare. Eles não chegarão nem perto do que está acontecendo aqui. Kruzik Vokun Stadinal, sombra antiga liberada. O céu estava como se queimasse em uma tempestade. Pedras caíam chovendo Deus sabe de onde. Meteoro após o outro. A terra tremeu e as pessoas correram em pânico. Jon se levantou de seu lugar e olhou para o dragão que nem o notava. Jon se sentiu tão fraco quanto qualquer um diante disso. Impotente como um cervo cujos pescoços caíram entre as mandíbulas de um sabricat. Este não é o dia em que ele luta, mas ele só conseguiu terminar o último verso em homenagem ao devorador de mundos, Votan Baloquad von Finlien, com fome de engolir o mundo. Crien Saga capítulo 506 não consolidado 2 Um homem, um dragão e o mundo em chamas. Uma imagem desenhada por Flames and Darkness enquanto a fumaça subia bloqueando a luz do sol, pois a única maneira de ver é o inferno vomitado pelo monstro. Foi um dia de gritos e lamentos enquanto a destruição caía sobre Eugen, reivindicando a vida de seu povo, mas essa seria a história se não fosse pelo contraplano. Sim,
João veio pronto não apenas para salvar a si mesmo, mas para salvar todo Eugene. Meio ano atrás, Juliana recebeu uma mensagem de João para contratar trabalhadores do sul e comprar pequenos pedaços de terra em Eugene. Ela foi então instruída a ordenar a construção de câmaras subterrâneas que foram oficialmente legalizadas como adegas para manter o vinho importado e exportado que a Dairy Dragon Company comercializa com o Império. Juliana foi informado de que, em vez de vinho, esses porões deveriam ser embalados com alimentos e suprimentos medicinais e extremamente protegidos. Alguns dias antes do ataque de Alduin, Isa, Miren, Miranda, Betty e Nefertiti estavam preparando uma adega cada uma. Quando chegar a hora certa, eles devem salvar as pessoas. João olhou para o céu testemunhando o terror que Alduin estava ao doar Kagpailan, Zema. Wanilão Apiran Fulpogácil, Nifencuzemdaral. Destrua, devore e queime o quanto quiser, irmão. Se você quiser reivindicar tanto uma alma, será por estas mãos. Abarrene. Joson do Vazupum dizendo destruial e devordo no início de sua frase, que são as duas primeiras palavras do nome Alduin, destruidor devorador mestre. As palavras de João estavam cheias de raiva contra o dragão negro que atacou Eugene. Alduin estava no ar aparecendo de um lugar, aparecendo de outro, cuspindo chama ali, matando e queimando como um louco. João testemunhou uma diferença esmagadora entre seu poder e o do devorador de mundos. Ei, parente! Levante-se. Vamos, os deuses não vão nos dar outra chance. Halof saiu de trás de João e o puxou pelo ombro. João foi finalmente acordado de seu estado de meditação e começou a se mover. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser confiar nos companheiros que designava pela cidade e orar por sua segurança. Ele seguiu Halof até a torre próxima e o ajudou a selar a porta. Halof cabeceou caindo de bunda. Halof, você está vivo. Graças a Talos. Uma voz profunda falou. João se virou e entrou na torre para ver um bando de Stormcloaks caídos em carne e queimaduras. Entre eles estava quem falou, Jalufrik. Jalufrik? O que é aquilo? As lendas podem ser verdadeiras? Halof se levantou e falou. Lendas não queimam aldeias. Quem é? O Frick respondeu a Halof e então se virou para João. Um dos outros prisioneiros. Os imperiais pensaram que ele estava conosco. Halof respondeu por João. João e o Frick se encararam e se abraçaram. Nenhum dos homens podia simplesmente ver através do outro, mas felizmente, o Frick não reconheceu João com a metamorfose de Lust, que tornava sua altura comum, seu cabelo e barba muito mais longos e suas características faciais menos comuns. Afinal, esta não foi a primeira vez que o Jaludin conheceu o Tani de Winterhold. João pensou que se ele matasse o Frick agora, a guerra estaria acabada, mas o destino é um filho da puta mau que irá retaliar contra ele se ele tentar agir fora de ordem. Além disso, João ainda não se decidiu sobre o Frick e a guerra. Por outro lado, o Frick sentiu que João é um indivíduo forte, mas este não era o momento nem o lugar para procurar talentos, mas ele ofereceu um aperto de mão. Bem, amigo. Eu pediria que você se juntasse à rebelião, mas tenho certeza de que estamos todos um pouco ocupados em permanecer vivos. Disse o Frick. João olhou para a mão de Ulfric e concordou em cumprimentá-lo, mas sua mão ainda estava gemada. João exerceu seu poder bruto e quebrou as amarras que foram feitas para suprimir magos e guerreiros. Ele apertou a mão de Ulfric e se virou. Sem se importar com as reações, João se virou para ver Loki de Horikstead sentado e tremendo entre os soldados Stormcloak. Você sobreviveu, hein? Disse para você não correr, viu como estou certo? João ativou seu humor presunçoso no Loki trêmulo. Você está certo. Uma guerra. Uma execução. E agora os dragões. Por que diabos eu não posso deixar esse buraco de merda? Loki começou a gritar como se estivesse perdendo a cabeça. João balançou a cabeça e esperou enquanto os outros com ele começavam a se mover. Não havia como sair da torre, exceto subir agora. Pode servir como uma boa chance de explorar onde o dragão está ou pular em um telhado próximo. Precisamos nos mover. Agora.
O Frick pediu sua proteção enquanto os organizava para começar a escalar a torre. John e Ralof estavam na vanguarda. Através da torre, vamos lá. Ralof disse e John seguiu. Lá em cima, a escada estava bloqueada por pedras que caíam. Lá, um soldado Stormcloak estava tentando abrir caminho para os outros. Só precisamos mover algumas dessas pedras para limpar o caminho. Antes que o homem pudesse falar e de repente, a parede da torre atrás dele explodiu. O dragão. Ele bateu com a cabeça na parede. E o Altorushu. Com um único sopro de fogo, Alduin transformou o soldado abrindo caminho em um crisp. Não. John estava parado perto da parede em ruínas enquanto parecia estar tentando arrastar o homem para longe, mas não conseguiu lançar, telecinese, rápido o suficiente. O fogo de Alduin se acalmou e Auir voou para espalhar a destruição em outro lugar. Enquanto isso, John estava furioso olhando para Alduin com raiva absoluta. Deuses! Deuses! Os deuses nos abandonaram. Alguns Stormcloaks na formação de Ulfric caíram de joelhos e perderam a força de vontade. Era normal que pessoas comuns perdessem a cabeça diante do absoluto e do inacreditável. John já viu isso antes, sentiu isso antes e causou isso antes. E agora? John perguntou a Ralof quem ainda estava em sua mente de alguma forma. Eu não. Já Ulfric, podemos pular por aqui. Ralof ligou. Não posso deixar meus homens assim, Ralof. Ulfric se recusou a deixar para trás os feridos e quebrados. John testemunhou outro desvio das linhas fixas do jogo. Isso explica pelo menos porque ele prosseguiria sozinho sem que os outros o seguissem, pois ele não tinha nenhuma obrigação diferente deles. Tudo bem, parente. Está vendo a estalagem do outro lado? Pule pelo telhado e continue. Vá. Vamos atrás quando pudermos. Ralof falou com John e apontou através do buraco na parede feito por Alduin. Tudo bem, fique seguro. John não queria se associar com os Stormcloaks além disso. Ele saltou agilmente e pousou dentro da pousada através do telhado em chamas quebrado. Uma vez que ele pousou, ele olhou para sua sombra. Nefertiti, como estão os esforços de resgate? Oman. Oman. Isso é um dragão. A voz de Nefertiti veio através de sua sombra. Eu me lembro de te contar sobre isso. Você disse isso, mas... Isso é muito assustador, Oman. Sim. Eu também estou com medo. A missão caramba. Eu ajudei muitas pessoas. Beta está com medo, então ela ficou no cofre. Os outros. Is está ajudando os soldados. Mirren está tendo um cofre cheio. Miranda está ao seu redor. Ótimo. E diga a Isa para priorizar os habitantes da cidade, não os soldados. John disse quando começou a correr pela pousada em chamas e pulou do outro lado. Lá, outra cena do jogo esperava. Aming, você precisa vir aqui. Advar, o soldado da Legião Nórdica, gritou. Do outro lado da pousada, havia uma casa incendiada e atrás dela, Advar e Gunnar, o ferreiro, gritavam pelo menino Aming, que tentava arrastar seu pai ferido. A aparição repentina de John assustou Advar e Gunnar, mas vê-lo desarmado e não hostil os fez se concentrar no menino. Pai. Soluço não. O menino estava gritando por seu pai quando a sombra do devorador de mundos foi lançada sobre eles quando Alwyn começou a pousar. Aming ficou com medo ao ver o dragão vindo atrás dele e seus instintos foram mais honestos do que os soldados que quebraram. O menino correu horrivelmente em direção a Advar. Ataboy, você está indo bem. Advar recebeu o menino e correu para se esconder com ele, mas congelou quando John deu um passo à frente. Nenhuma outra alma, devorador de mundos. John disse enquanto suas mãos se iluminavam com runas mágicas e ele lançou o feitiço de alteração, remodelar, no chão entre Alduin e o pai do menino. E o Altorushu. Alduin soltou um sopro de fogo tentando consumir o homem ferido, mas John rapidamente criou uma parede de terra que conseguiu segurar o sopro de fogo por alguns segundos. A mágica de John correu como uma louca assim que entrou em contato com as chamas de Alduin, mas John não desistiu e teletransportou o ferido Thorolf para perto dele. O sopro de fogo se acalmou enquanto consumia a parede de terra de John e queimava o local onde Thorolf estava.
Alduin nem se preocupou em verificar sua vítima e voou em busca de outra. Pai! Amin gritou quando viu seu pai aparecer na frente dele. De Deus! Você o salvou! Adivar olhou para Jon com admiração. Nesse momento, uma figura apareceu logo atrás de Jon. Afaste-se, eu sou um curador. Era uma mulher escondida em um manto de mago, então ninguém realmente duvidou dela assim que ela lançou magia em Thorolf. Essa era Miranda sem nem olhar. Cuide dele. Jon sussurrou. Jon saiu de seu caminho para salvar Thorolf por um motivo muito importante. Thorolf é apenas um simples caçador, mas seu pai é um dos amigos mais queridos de Jon, seu antigo professor Froki. Jon queria especialmente salvar Thorolf por esse motivo. Cuide deles, curador. Prisioneiro, siga-me. Precisamos encontrar o General Tullius e nos juntar à sua defesa. Adivar falou. Tudo bem, mostre o caminho. Jon e Adivar se uniram a partir deste ponto e os seguintes eventos aconteceram exatamente como Jon se lembrava. Adivar e Jon se esconderam na sombra de uma parede enquanto Alduin descia sobre ela e matava um soldado. Jon falhou em salvar o soldado, mas fez questão de proteger os outros das garras do dragão. Ele e Adivar chegaram à formação do Batlemages, onde o general Tullius estava comandando suas tropas para atirar no dragão. Era inútil como de todos os dragões, não havia como tanto arranhar Alduin. Depois disso, Jon e Adivar correram para o forte para escapar da ira do dragão, mas também encontraram os Stormcloaks liderados por Halof. Entre Adivar e Halof, Jon escolheu ficar com Adivar. Se sua identidade fosse revelada depois deste dia, não deveria ser associada aos Stormcloaks claramente. Afinal, isso iria contradizer seu grande plano no qual ele pensou por anos. No forte, Jon simplesmente seguiu o evento do jogo. Ele entrou e pegou uma espada sem usar armadura imperial. Uma vez que ele encontrou os Stormcloaks ao lado de Adivar escapando pelo sistema de cavernas subterrâneas, Jon escolheu derrubar os Stormcloaks com seus punhos ao invés de matá-los. Cada Nod que morre em batalha a partir de hoje é uma perda trágica e algo que não pode ser pago. Por quê? Jon não era tolo, ele era conhecedor e bem informado. Ele entendeu tudo, desde por que deveria evitar mortes a todo custo até o motivo por trás do ataque a Eugene. As respostas foram todas claras. Em primeiro lugar, por que impedir a matança? Existem duas pós-vidas neste mundo. Oblivion e Aetherius, que são equivalentes ao inferno e ao céu. As almas dos mortos Nords que são mortos na batalha viajam para Sovngarde. Atualmente, Sovngarde é sitiada por Alduin, que se alimenta das almas dos mortos que não entraram nos salões de choro. Como Alduin faz isso? A resposta é bastante familiar para Jon, é o feitiço Solsnari. O mesmo feitiço Solsnari que foi usado em Hammerfell um ano atrás por Mannimark e Wormcult. Este feitiço produz a névoa Solsnari que atualmente cobre Sovngarde, mas a diferença é que o Daggett foi feito em uma formação de feitiço enquanto o de Sovngarde um Dragonshot. E é aqui que vem a segunda e mais importante questão. Por que Alduin atacou Eugene? Todo mundo vai pensar em algo, mas Jon tinha certeza disso hoje. A resposta é o Ulfric Stormcloak. Chocante. Não. A hora em que Alduin apareceu foi pouco antes da execução de Ulfric. Alguns podem argumentar, mas o que acaba com qualquer discussão é o seguinte. Alduin precisa de Ulfric vivo para que a guerra civil continue. A guerra civil continua, então o suprimento de almas de Alduin é interminável. Alduin estava lá em Sovngarde há algum tempo. A prova é que o grande rei Toriga ainda deveria estar preso no Solsnari Mist até agora, embora ele tenha morrido no início deste ano. O Devorador de Mundos, Alduin, está à espreita há algum tempo e esperando. Agora que ele reuniu poder suficiente para ser invencível, ele está saindo e trazendo de volta sua horda de dragões para agitar a situação em Skyrim. Esse é o plano do dragão. É por isso que Alduin está atacando Eugene porque Jon deve impedir o derramamento de sangue. No momento em que o barulho em sua mente acabou, ele terminou de passar pelo sistema de cavernas e sair para o norte para o agora arruinado Eugene. Demorou um pouco, mas parecia que já Ulfric e General Tullius escaparam de Eugene com seus homens.
João e Adivar se esconderam atrás de uma pedra na saída da caverna enquanto observavam o dragão terrível negro abrir suas enormes asas negras e voar pelo céu com um rugido poderoso que causou arrepios na espinha de João. Parece que ele se foi para sempre desta vez. Mas não acho que devemos ficar por aqui para ver se ele volta. Adivar disse quando saiu do esconderijo. Pegou o norte, isso não é bom. João respondeu. De fato, o norte é o domínio de Wither. Se o dragão foi para lá, pelos 8. Ouça, um de nós precisa chegar a Wither e avisar o Jarl o mais rápido possível. Avise o pessoal ou Riverwood também. Wither é meu destino, mas preciso voltar e pegar as coisas que deixei cair quando vocês, legionários, me pegaram. Adivar sentiu vergonha do que aconteceu. Sinto muito, sinceramente, a legião não deveria ter caído com o pé esquerdo com um mago habilidoso como você. Por meio desta, estendo um convite a você para se juntar à legião. Desculpe, a guerra é uma das coisas que eu mais odeio. João recusou. Eu entendo. Se você mudou de ideia, venha para a solitude. Vou me lembrar disso. E se você estiver indo pela estrada, então a cidade mais próxima daqui é Riverwood. Meu tio é o ferreiro de lá. Tenho certeza que ele o ajudaria. Obrigado. Provavelmente é melhor nos separarmos. Boa sorte. Eu não teria conseguido sem sua ajuda hoje. Boa sorte e adeus, bom homem. Adivar se afastou e João acenou para ele até que ele desapareceu no fundo. João então desabou no chão e relaxou. Deste ponto em diante, ele não é mais contido, não é mais banido, não é mais afastado. Ele olhou para cima e viu o céu azul de Skyrim, o recurso mais amado por todos os nórdicos. Ele desceu e agarrou a terra de Skyrim perto de seu rosto. Ele sorriu e se jogou na terra como se fosse o colchão mais confortável e luxuoso que já teve. Ele sentiu tanta saudade de casa que seu coração ficou partido por um longo tempo e ela percebeu isso. Sua sombra se moveu e dela surgiu um gato preto de olhos azuis. Ela logo se transformou em uma adolescente com orelhas de gato e rabo. Ao vê-lo no chão assim, ela sorriu e se juntou a ele. Ele a puxou para mais perto e acariciou sua cabeça. Estamos de volta, pequena. Sim, Omã. Estamos em casa. Eles tiraram um momento de paz para si mesmos, pois há muito tempo sentem a mesma nostalgia e saudade de casa. Mal podem esperar para ver a família que têm aqui. 2 anos atrás, eles escaparam de Skyrim com medo de causar mais problemas e perturbar a paz do reino. Eles viajaram entre Morrowind, Cyrodiil, Hammerfell, Elsweyr, Valenwood e Somerset. Ainda assim, nada bate em casa. E você aí? João falou. Minor, bem-vindo de volta. Maior, uma voz fria respondeu para ele, fazendo-o sorrir amplamente. Algoritmo Line, falamos novamente, meu velho amigo. João disse. Minor, de fato. Senti minha extensão de alma dentro de você importando seus dados no momento. Você tem 2 anos de análise para se submeter. Maior, essa é sua maneira de dizer que sentiu minha falta? João perguntou. Menor, eu sou incapaz de sentir tal coisa. Maior, esse bastardo. Ele já está trabalhando na Skynet, não está? João riu ao se lembrar da atitude robótica do Algori. Tome seu tempo analisando meus dados, especialmente nos últimos minutos. Acho que estudar um dragão vai mantê-lo ocupado. João disse e continuou. Exiba minha tela de status completa quando terminar. Menor, confirmado. Maior, responder ao Augur mais uma vez foi uma revigorante mudança de eventos. O Augur conheceu João 5 anos atrás, no mesmo dia em que João se encontrou com Nefertiti no Maiden sob o Colégio of Interhold. João e o Augur fizeram um acordo naquela noite que, enquanto João descobre um caminho para a salvação da alma do Augur, o Augur guiaria o crescimento de João através de alguns de seus meios especiais, analisaria as experiências de João e esconderia uma seção das memórias de João sobre sua vida passada dos Daedra. João suspirou quando finalmente sentiu vontade de segurar sua antiga vida como o Big Boss de Unterold. Sua família e amigos devem estar esperando. Ele se levantou energicamente, mas assim que olhou para a estrada à frente, lembrou-se das tarefas sombrias e das escolhas que faria. Parar a guerra, esse é seu primeiro objetivo.
Matar o Freak pode ser uma solução, mas para matar o Freak, ele tem que matar todos além de o Freak, que é um exército de milhares feito inteiramente de Nords. Isso não é diferente de julgar essas almas na barriga sem fim de Alduin. Tem que ser uma trégua pacífica. É possível, mas será difícil. A única maneira de fazer isso é através da missão principal do jogo. Mas como este é um mundo real, João não estava otimista sobre muitas coisas. Ganância, luxúria, orgulho. João pediu 3 de seus artefatos da alma. Respectivamente, a matéria negra, o cristal da lua e o cajado ancião apareceram ao seu redor. Lust usou sua metamorfose para devolver a aparência de João ao normal. Seu corpo se alongou e seu corpo musculoso rasgou as roupas da versão menor de si mesmo. Ganância envolveu João e rasgou as roupas comuns. Em seguida, substituiu-os por um manto de mangas ornamentadas azuis, que é bastante popular entre os aristocratas de Emerfell. João escolheu este manto para fazer sua primeira aparição oficial em Skyrim e divulgar a notícia de sua chegada. Também fazia parte de seu plano. Nefertiti, quantas pessoas salvamos? João perguntou. A maioria. Alguns foram muito difíceis de salvar. Ela disse. Eu entendo. É uma grande perda. João disse. Lamento, mas terei que usar a miséria daquelas pobres pessoas como um trampolim em meu plano. Vamos garantir que seja feito direito então. João disse enquanto segurava orgulho. Ele apontou para a frente e lançou um feitiço que não lançava há muito tempo. Uma das assinaturas de Unterold, o Flammior Atronache. Tio menor estado tio nome, João Dari, João Firemani. Título, o chefe, Tanio Finterold. Krillon raça, humana, Nord. Idade, 20 nível. Formação do coração congelado inicial, nível de jogo, 67. Classe, mestre guerreiro místico craft, master binary enchanter condição, normal linhagem, Firemani, Fireborn / Titanborn, signo de nascimento, serpente, sombra, bênçãos, Almaquer, Talos, Kine, Totem Dragon, Sheogorath, Azura, Boedá, Mepala, Irmaels mora laços da alma, familiar, Nefertiti, domínio, Ilha do Dragão, ganância, matéria negra, ira, Odokuro, orgulho, cajado ancião, luxúria, cristal da lua, tio traço menor habilidades do guerreiro traço, lâmina, 90, mestre, contundente, 33, aprendiz, arma de haste, 43, adepto, escudo, 40, adepto, armadura pesada, 80, mestre, artes marciais, 78, especialista, metalurgia, 28, aprendiz, traço menor habilidades de ladrão traço, atirador, 52, adepto, desarmado, 58, adepto, acrobacia, 70, especialista, furtividade, 74, Nubli 7 de Tamborni. Com certeza você está cheio de surpresas, mas hoje é o seu fim. Vamos ver como você lida com a peste de Knaten quando ela consumir a terra. Mano Marco estava certo de sua vitória. Ele se transformou em uma nuvem